Muito bem, pessoal. Nossas saudações para retomarmos então o nosso ponto referente ainda à defesa do réu. Nós vimos a parte relativa à contestação e apenas retomando isso que nós examinamos quanto às defesas possíveis do réu, a defesa contra o mérito e a defesa contra o processo. Dizíamos então no último encontro que a primeira defesa que se faz, o primeiro enfrentamento que se tem quando se vai defender alguém é exatamente analisar as questões formais do processo. Significa, vamos analisar as questões então processuais, aquelas objeções de defesa processual. O que nós temos em relação àquele réu é exatamente a defesa de como o autor veio a juízo, como ele apresentou a petição inicial. Então é aí que cabe uma análise direta do advogado de defesa para que se faça então um levantamento para ver se aquelas premissas, aqueles requisitos e condições da petição inicial estão todos preenchidos. Nitidamente, quando se fala em legitimidade e interesse da parte autora estar em juízo, né, se ela é legítima, se o réu é legítimo, se há interesse nisso. Então, nós vimos que pelo sistema, nós temos o artigo 336, quando nos diz com clareza o que significa a defesa de mérito, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato. Lembram as razões fáticas da inicial, também aqui as razões fáticas da defesa e as questões chamadas de direito, que são a fundamentação jurídica, a lei, a jurisprudência, a doutrina, os princípios, né? Com que impugna, evidente, o que está fazendo é impugnar o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Mas aí o artigo 337, que nós já cuidamos na aula passada, ele está nesta condição de sequência, o que deveria ser o inverso, né? Mas é exatamente onde eu dizia, as defesas processuais que o réu tem, então ali vem inexistência, nulidade, citação, já falamos então desses elementos todos. Bem, mas o que eu quero externar a vocês agora está exatamente aqui. Nas formas de defesa que vimos então em relação ao pronunciamento do réu no processo, então aqui nós vamos ter as chamadas defesas nas suas formas, né? A defesa de mérito e a defesa processual, acabamos então de revisá-las, mas ainda nós temos o pedido do réu, né, com outras alegações. Quer dizer, a defesa do réu se apresenta, né, que antes de ele entrar no mérito, né, sobre as questões de fato, né, o réu deve entrar em todas as matérias que estão estampadas na petição inicial. Então, aqui vejam, se não fizer isto, vai ser tido como fato incontroverso. É um quase efeito da revelia. A revelia é um fato, não contestei, tá bem, mas aqui eu contesto, mas alguns pontos eu deixo de rebater. Então, diz o artigo 341, são presumidas verdadeiras as não impugnadas, estas matérias que o réu deveria, então, avançar na sua defesa, ponto a ponto, em relação a cada um desses argumentos utilizados pelo autor. Mas aí, não sendo possível a confissão, a inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere de substância no ato, está em contradição com a defesa, também já ponto analisado por nós no último encontro. Mas vejam o artigo 342, que diz que depois da contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas ao direito ou ao fato superveniente, que aparece, por exemplo, direito superveniente, uma lei que altere, um fato novo, competir ao juiz conhecer de ofício e, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pois bem, apenas nessa recapitulação, e chegamos agora a um ponto que nos faz uma necessária incursão quanto a manifestações do réu que não significam defesa, não significam rebate, significam aqui apenas manifestações.
E vamos ver então cada uma delas nessas três modalidades que a lei autoriza. O réu vem a juízo, não se manifesta em defesa, mas se manifesta nessas condições: reconhecimento da procedência do pedido do autor. O réu, então, no lugar dele se apresentar contra-argumentando aquilo que está dizendo inicial, o réu diz: não, realmente reconheço a excelência, não vou me defender, o autor tem razão, a culpa é minha. O fato se deu por minha conduta. Enfim, o que ele alegar, o que há nesse momento é um baixar a guarda. O réu está então se apresentando como verdadeiro culpado por aquela situação ou responsável por ela, então ele vai reconhecer a procedência do pedido do autor, de acordo com o artigo 487, inciso 3º, e é o caso de julgamento antecipado do processo. Na verdade, não há mais, por exemplo, prova a ser produzida, não há mais nada a ser dito, porque se este reconhecimento do réu é um reconhecimento integral do pedido do autor, o processo tem que parar por aí. Já haverá uma sentença de acordo com a manifestação do réu, alegando que tudo que o autor diz está correto, ele não tem nada para contra-argumentar, então o juiz já tem que lançar ali mesmo, naquele momento, uma sentença de procedência do pedido do autor. Não haveria razão, evidentemente, de se fazer aí uma instrução processual, ouvir testemunhas e tudo mais, e perder tempo se o réu já reconheceu o pedido do autor. Agora, o reconhecimento do pedido tem que ser integral para o processo terminar, porque pode ser, alguns fatos acontecem em que o autor faz vários pedidos na inicial. Pode ser que o réu reconheça a procedência de 2 ou mais pedidos, mas os demais ele não reconhece. Então aí ele vai reconhecer o pedido do item A e B, por exemplo, e vai combater os itens C, D e E, por exemplo, nos 5 pedidos do autor. Com isso, evidentemente que o processo não para, mas aquela matéria que já foi reconhecida pelo réu já poderá ser julgada, né, através de um ato em que o juiz, com caráter decisório, decidirá pela procedência dos pedidos A e B e dará continuidade instrutória. O processo de conhecimento continua através daqueles pedidos que o réu resolveu, evidentemente, impugnar. Então nós vamos encontrar aqui essa situação. A resposta do réu, de acordo com o artigo 487, onde diz que haverá resolução de mérito, portanto, vejam, é julgamento de mérito do processo. Não é caso aqui de vício formal, nada. Aqui o juiz está entrando na questão de fundo da ação, na questão de direito material da ação. Então, haverá resolução de mérito quando o juiz terceiro homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Proferida a sentença com fundamento em desistência, diz o artigo 90, em renúncia ao reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. É claro que, na medida que eu estou reconhecendo o pedido do autor, evidentemente que ele será o vencedor e eu o vencido, e, portanto, eu deverei arcar com os consectários da sucumbência, quer dizer, as consequências que a sucumbência me traz. Então, esta questão do reconhecimento do pedido é muito importante e, se vocês advogarem para o réu, nesses casos em que ele reconheça, façam-no também assinar a petição que vocês fizerem reconhecendo o pedido. Porque se vocês fizerem sozinhos, né, no momento que estão assinando, sem a chancela da assinatura do cliente de vocês, mais tarde ele pode vir a cobrar, se caso houver arrependimento, ele pode vir a cobrar de vocês. Então tomem um cuidado reconhecendo o pedido, igual aqui meu amigo cliente, está aqui a petição, assina comigo, nós vamos entrar em juízo com este pedido de reconhecimento. Se ele assinou, melhor, vocês estão aqui. O mesmo se faz com todos os atos processuais em que houver renúncia ou desistência. A mesma coisa, estou aproveitando o gancho aqui para dizer a vocês isso. Existem outras situações, quando, por exemplo, o réu
não deseja recorrer, o vencido, melhor, não deseja recorrer, façam-no assinar conjuntamente a petição, dizendo que ele está renunciando ao direito de recorrer ou está desistindo do recurso, enfim, haveria aqui também a necessidade de vocês estarem, pelo menos aí, instrumentalizados com esta manifestação de vontade, porque depois o que foi dito no escritório é aquela situação, né? Não se sabe como vai provar mais tarde. Sempre que houver então esse tipo de procedimento do cliente de vocês, façam-no assinar em conjunto, vocês ficarão mais seguros. Depois nós temos ainda como manifestação e não defesa a questão do artigo 113 do parágrafo 1º do CPC, que existe aqui o instituto do litisconsórcio multitudinário ativo. Litisconsórcio, as pessoas se consorciam para uma lite. Nós já logo estaremos vendo essa matéria do litisconsórcio. Então, se houver pessoas unidas na mesma lite, no polo ativo significa no polo autor, e este número for um número nada razoável, um número muito elevado, o réu pode se manifestar neste momento solicitando ao juiz que fracione esta ação. Imaginem vocês um réu se defendendo contra 100 autores na área do direito público, por exemplo, na questão do ensino público estadual. Várias professoras entrando, então, pedindo reajuste de seus proventos. Essas ações normalmente vêm com um número muito grande, mas se isto reduzir o potencial de defesa do réu, quer dizer, ele ficar tolhido do seu direito maior, né, de se defender do uso do contraditório constitucionalmente previsto, o réu pode pedir ao juiz que faça com que haja uma divisão, um fracionamento, como eu disse, desse processo em várias ações, né? E aí sim com uma redução maior de autores. Nesse caso, o juiz poderia determinar cada ação com 10 autores, é possível. Então, facilitaria o procedimento de defesa, né, do réu e, claro, que também a própria atuação do juiz no processo. Nesse momento, a lei não diz, pelo menos, não há estudo sobre isso, de que deva haver uma obrigação legal de que o autor reserve isso aí. Não, se o autor quiser colocar 1000 pessoas, cabe ao réu alegar exatamente isso, que o polo ativo é muito grande, esse litisconsórcio ativo realmente torna insuportável uma defesa. Então é o que diz o artigo 113, parágrafo 1º. Quando da formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir a sua limitação pela ampliação de prazos, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença. Então, é isso. O juiz pode aumentar, por exemplo, se o réu tem 30 dias para oferecer defesa nesses casos, muito mais quando se trata de Ministério Público, quando se trata de algum órgão público, esses prazos geralmente são colocados em dobro, e então o juiz pode aumentar para 60, para 90, dependendo, porque daqui a pouco o réu tem que fazer também um levantamento documental, né, de todo esse processo, então a necessidade se impõe disso. Então vejam, não há defesa ainda, o réu está fazendo um pedido para que seja desmembrado, né, este litisconsórcio. Também nós temos ainda como manifestação, não defesa de mérito, mas ainda defesa de, não defesa de mérito, mas agora uma defesa, vamos dizer, em relação ao próprio juiz, que o réu deve fazer. O réu pode alegar, e assim evidentemente como o autor também pode alegar, que o juiz ele pode estar impedido ou o juiz é suspeito para tratar do processo. Então nós vamos ver alguns casos aqui, eu não vou me debruçar em todos, mas alguns casos em que o impedimento e a suspeição devem ser arguidas no primeiro momento que o réu estiver se manifestando no processo. Então, já quando oferece a contestação, oferece também a chamada exceção de impedimento ou exceção de suspeição do juiz. Bem, para dividirmos o que é impedimento, o que é suspeição, é fácil. O impedimento é
a proibição total do juiz de participar do processo. Porque aqui existe não uma relação subjetiva do juiz com uma das partes, mas há aqui, ou com os advogados, mas há aqui uma relação de trato objetivo com uma das partes. O juiz é esposo da advogada do autor, né? O juiz é pai do advogado do réu. Então vejam que nós temos aqui, o impedimento ele é direto, ele é linear, o juiz tem que se dar por impedido já de ofício, no momento que ele já nota, pô, minha esposa está lá advogando no caso, eu estou fora, o juiz tem que sair. Então é exatamente o que diz o artigo 144. Haverá impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, vejam, já é uma determinação objetiva, impositiva da lei, dizendo da vedação dele, juiz, exercer as suas funções no processo. Não pode. E aqui vem os casos, então, em linha objetiva, como eu disse, né, em que interveio como mandatário da parte, quer dizer, foi advogado de uma das partes, ele oficiou como perito antes de ser juiz, funcionou como promotor, por exemplo, né? Antes de ser juiz, também prestou ainda, como juiz pode ser, depoimento como testemunha, conheceu do processo no outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, vamos lá, o juiz estava no primeiro grau, quando pegou aquele processo, no caminho do processo, no curso dele, o juiz sobe para o tribunal como desembargador, e aí, se ele já proferiu decisão nesse processo que ele esteve no primeiro grau, obviamente que ele não pode tratar desse mesmo processo em grau de recurso. Imagine o juiz julgando a sua própria sentença. Se ele tivesse dado uma sentença em primeiro grau, e nesse ínterim ele vai para o tribunal. E aí no tribunal ele recebe lá o recurso da própria sentença, quer dizer, combatendo a própria sentença dele, obviamente que não teria razão. Então há um impedimento direto aqui. Quando estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o cônjuge do juiz, né, ou companheiro, ou ainda parente consanguíneo ou afim, aquela vinculação por afinidade, né? O exemplo do cunhado, a sogra, né? Quando for parte do processo ele próprio, cônjuge do juiz ou companheiro, né? Ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Né? Então, quando sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica, quando herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, né? Então ele tem lá uma herança, presumidamente ele vai receber, esse chamado herdeiro presuntivo, né? Ele vai receber, ou ele vai receber uma doação como donatário frente ao seu doador, né? Ou como empregador de qualquer das partes. Obviamente que aqui o elemento aqui é objetivo e direto, né? Em que figure como parte da instituição de ensino com o qual tem a relação de emprego. No caso aqui, se nós tivermos um juiz, e temos muitos, aqui na Faculdade de Direito, que são também professores, aqui na casa, então evidentemente que em relação à PUC eles têm que se dar por impedidos. Eles podem advogar, eles podem julgar matérias que sejam de outras instituições, mas não naquelas em que eles tenham contrato, né, ou relação de emprego com essa instituição. Então, evidente que aqui fica esta vedação também. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge. Aqui nós temos algumas historinhas aí pelo que já acontece no nosso poder judiciário, situações meio parecidas aí. Então, aí o companheiro, parente, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Quando promove ação contra a parte ou seu advogado, né? O juiz agora é parte, né? Se ele é autor, promover ação contra a parte ou seu advogado, evidentemente que ele tem que ser do próprio processo que há. Mas agora vejam a diferença da suspeição. Ela perde a característica da objetividade que o impedimento dá, e aqui traz a subjetividade para a cena. Olha bem, a suspeição do juiz. Olhem agora os elementos subjetivos. Quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Olha a carga de subjetividade. O que é amigo? O que é amigo íntimo? O que é inimigo? Então vejam, quantas características que vão ser lá do cunho muito pessoal, muito íntimo do juiz, para que ele tenha a necessária isenção de ânimos
para que ele possa dizer, muito bem, eu não posso agir nesse processo, porque eu não vou lá com a cara daquele sujeito, ele é meu inimigo, ele já me ofendeu algumas vezes. É evidente que não pode se tratar aqui de meras antipatias, não. O que se tem que tratar aqui é que exista um elemento, ainda que subjetivo, mas também existe um elemento robusto. Por exemplo, olha, eu não vou atuar porque o advogado é esposo da juíza com quem eu trabalho em gabinetes lado a lado. Ele é juiz de uma vara, a esposa desse advogado é de outra vara, evidentemente. Ele tem o direito de se dar por suspeito, até para mais tarde evitar alguma situação, né, de antipatias ou de algum mal-estar que possa causar. Então, vejam, é uma linha de alta subjetividade. E claro que aqui o advogado que alega a suspeição, ele tem que trabalhar muito mais daquele que alega o impedimento, porque a suspeição, como eu disse, ela tem que ser muito bem demonstrada, muito bem provada, né? Que recebe presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, são as dádivas, né? Daqui a pouco tem que entender qual é o peso desse presente. O presente olha, muito no interior do estado acontece das pessoas levarem lá, foram lá no pomar do sítio delas, trouxeram bergamota e vão levar lá na casa do juiz ou lá no fórum para o pessoal do cartório comer bergamota à vontade. Há de se entender qual é a forma ou o propósito que a pessoa está exatamente oferecendo isso. Agora, não pode, por exemplo, o juiz receber um valor, né, que seja incompatível com os seus, com os seus mistérios ali, com as suas funções. Então é evidente que os juízes sempre têm o dever de examinar periodicamente as suas contas bancárias para ver se não há um valor ali mal depositado, enfim, exatamente para evitar isso. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, evidente, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, também tem interesse, né? Então vejam que há uma condição aqui de extrema subjetividade. Eu penso muito nesse caso aqui do juiz gremista, né, num processo em que o Grêmio esteja envolvido. Né? Será que o juiz tem interesse naquela causa, como gremista que é ou não? Então vejam como a linha aqui é muito tênue, né, para dizer, puxa, eu sou gremista, mas não vou julgar nada contra o meu time, não vou julgar, enfim. Então isso fica muito a critério dele, mas se o réu souber de alguma coisa que seja de peso, né, e visivelmente comprovável, o réu tem que alegar isto. Se o juiz já não se deu por suspeito, ele tem que alegar. Outra questão que nós temos aqui é também alegar a atuação do juiz, que deve ser a de comunicar ao tribunal de que ele faz parte, da justiça que ele faz parte, as razões da suspeição. Ele não precisa dizer lá no processo, mas ao tribunal ele tem que indicar quais as razões que ele está declinando daquele processo como suspeito. E a aplicação subsidiária também do impedimento da suspeição não se dá apenas ao juiz, mas também ao Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo, que são ali peritos, conciliadores, mediadores, aqueles que devem ter imparcialidade, portanto, também se aplica a exceção de impedimento ou a exceção de suspeição.